Bom, gente, nós vamos representar agora uma função, né, aqui com duas variáveis, x e y, são variáveis, gerando a variável dependente z. Então, isso aqui é um gráfico representado no R3, x, y, z. Então, vejamos como nós podemos representar esse gráfico. Para isso, necessariamente, a gente vai fazer algumas considerações, né, que consiste no item 1, no domínio da função z. Então, como determinar o domínio da função z? O domínio da função z são todos os valores de x e y, né, possíveis para que nós tenhamos o z. Observe que o único número, tá, que não pode existir no denominador é o número zero, porque 1 dividido por zero não existe quociente. Então, veja que o domínio, certo, são todos os pares x e y, vamos colocar assim, onde o x pertence a R, tirando o zero, não pode ser zero, e o y pertence a R, excluindo o zero. Quer dizer, para quaisquer números, para qualquer pares x e y, pode, com exceção do zero, zero, já que zero ao quadrado mais zero ao quadrado dá zero e não temos o z. Então, isso aqui é o domínio. No segundo momento, vamos determinar o conjunto imagem. O conjunto imagem, certo, são todos os valores, né, representado por i, são todos os valores de z. Então, observe que esses números aqui são positivos, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, a adição de dois valores sempre positivos, isso aqui dá positivo. O 1 é positivo, então meu z é positivo. Então, na realidade, nós vamos ter aqui valores de z positivos, tá? E fica claro que, na medida que eu vou colocando aqui infinitos valores para x e y, eu vou tendo infinitos valores para z. Só que esses valores de z são positivos. E nunca vai ser zero por conta que o mais 1, se aqui é 1 dividido por qualquer número, isso nunca vai dar zero, porque para ser zero, o quociente, isso aqui, né, o k diferente de zero, isso aqui tem que ser zero. Zero dividido por um número, né, 5, 0 por 5 dá zero, 0 por 8 dá zero. Então, mas como aqui é 1, então isso nunca vai ser zero. Então, na realidade, serão valores de z maiores que zero, onde o z pertence aos reais, né? Isso são valores reais. Então, esse é o conjunto imagem. No 3, nós vamos verificar o que a gente chama de curvas de nível. Muito bem. Como determinar as curvas de nível dessa função? Então, nós temos a função z igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vamos fazer o seguinte, inverter, né, o primeiro membro e o segundo membro. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre z, certo? Onde o meu z, né, aqui, a gente já viu que esse z, né, que é o conjunto imagem, são positivos, são valores positivos, né? Os valores de z são positivos. Bom, e aí, como é que eu posso estar observando essas curvas de nível? Bom, veja que para z igual a zero, eu não tenho representação, porque z igual a zero não existe. Então, eu coloquei aqui, né,
porque o z não pode ser zero. Agora, vamos supor para o z igual a 1. Então eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 1, que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é, para o x igual a 1, eu tenho uma circunferência. Aqui é uma circunferência, certo? De raio 1. Então, uma circunferência cujo raio aqui é 1. Tá? Então, significa que nessa, no meu gráfico, quando eu cortar o gráfico pelo plano z igual a 1, a curva de nível será uma circunferência. Bom, vamos pensar no z igual a 2. No z igual a 2, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2. Isso daqui também quando eu tenho assim, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R2, isso aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem e de raio R. Então, aqui, o que aparece aqui é R2, então isso aqui é R2. Então, o nosso raio é raiz de 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a meio, é uma circunferência de raio 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Tá? Bom, vamos colocar aqui, só para a gente combinar, z igual a 4. Tá? Z igual a 4. Então, vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, 1 sobre 4. Então, veja que o nosso raio, aqui, ó, o nosso raio é 1, raiz quadrada de 1 sobre 4 é meio. Então, eu vou ter uma circunferência aqui de raio meio. Bom, observe uma coisa que é interessante, olha, conforme eu vou aumentando meu z, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 4, o meu raio, ó, 1, tá? Aqui, raiz de 2, que dá 1,41, né? 1 sobre 1,41. Aqui é 1 sobre 0,5. Então, veja, o denominador 1,4, o denominador 0,5. Então, o denominador ele está diminuindo. Aqui eu posso pensar em 1 sobre 1. Então, aqui o raio era 1, melhor. O raio é 1, certo? Aqui o raio é 1 sobre raiz de 2. Então, aqui, né, o que eu estou observando aqui? Tá? Que, conforme o denominador ele está aumentando, certo? O que ocorre conforme o denominador aumenta? Conforme o denominador aumenta, o raio vai diminuindo. O raio vai diminuindo. Então, como é que você pode ver isso aqui, ó? Quando você tem assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre z, aqui, ó. Tá? Quando o meu z aumenta, ele vai para o infinito, certo? Isso aqui tende para zero, isso é limite. Conforme esse denominador ele vai para infinito, isso aqui tende para zero. Agora, o x mais y ao quadrado igual a 1 sobre z. Quando esse z tende para zero, ele vai tendendo para zero, tá? Esse cara aqui, né, isso aqui tender para zero, esse cara todo vai tender para infinito.
Então, quando esse cara tende para zero, 1 sobre z vai para infinito, certo? Quando o z aumenta, vai para infinito, tudo isso tende para zero. Então, que na realidade, quando eu coloco aqui, ó, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre z, né, quando eu olho, eu penso no raio, o raio é 1 sobre raiz de z, quer dizer, da mesma forma, né? Quando z vai para infinito, quando z tende para zero, isso aqui acontece. Então, o que nós podemos concluir nessas curvas de nível? Vamos olhar aqui, ó, x, y, z. Quando o meu z vai aumentando, quando o meu z vai aumentando, o meu valor, né, onde que eu botei aqui? 1 sobre raiz de z. Né? Aqui é 1 sobre raiz de z. Quando o meu z vai aumentando, o raio vai tendendo para zero. Então, na realidade, como lá em cima o raio ele é pequenininho, né? Conforme o meu z ele vai se aproximando de zero, quando o z tende para zero, né? Isso aqui, ó, 1 sobre raiz de z, quando se tende para zero, o raio ele vai tendendo lá para o infinito, quando ele tende para zero. Então, há uma situação, né, desse tipo aqui, em relação ao z. Então, você vai ter curvas de nível, todas circunferências. Mas, por exemplo, conforme o teu z vai aumentando, tá, o raio vai diminuindo. Bom, isso aqui, então, nós estamos vendo as curvas de nível, né, dessa forma. E agora, nós vamos analisar, no item 4, as seções que são cortadas pelo plano. Então, vamos observar aqui, ó, o plano x, y, z, certo? Então, nós temos a lei z igual 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quando o meu z, por exemplo, for zero, né, isso aqui não existe. Você não tem z igual a zero. Isso aqui não tem, tá? Então, z igual a zero você não pode ter. Agora, vamos supor que, né, quando o z igual a zero, não sei. Então, se você fizer o z igual a zero, né, você vai ter, na hora que você faz o z igual a zero, você tem o plano XY. Então, no plano XY, quando você fizer o corte no plano XY, essa superfície, né, que corresponde a z igual a zero, você não tem como desenhar. Então, não tem a representação, né, da interseção, né, da sua superfície com o plano XY. Beleza. Agora, vamos analisar, tá, agora como se fosse no plano XZ. O plano XZ, tá, é o y0, corresponde o y0. Então, veja, quando eu faço z igual a 1 sobre x2 mais y2, quando o y é zero, vou ter 1 sobre x2. O que representa isso aqui, gente? Saca um lance, que vocês já devem lembrar, quando eu tenho essa função no sistema R2, 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui representa, tá, uma figura geométrica desse tipo aqui, ó. Para qualquer x que você coloque aqui, o y é positivo, então representa essa curva. Né? Como se fosse essa hipérbole equilátera aqui. Então, você tem exatamente essa representação. Só que agora, o y é z.
1 sobre x ao quadrado. Então, o que você vai ter aqui, né, onde o y que você está vendo aqui é o z? Você tem exatamente essa curva aqui, ó. Certo? Essa curva. Então, x, y, z. Então, veja que se eu cortar o nosso gráfico se eu cortar aqui fazendo o y0, exatamente, ó, o y0, né, o plano é o plano xz, cortando, eu vou ter exatamente essa região. Se você agora, veja, nós fizemos z igual a 0 e y igual a 0. Agora vamos pensar no x igual a 0. Se eu pensar no x igual a 0, eu vou ter o zy, né, esse plano zy. Então, o plano zy, que é esse aqui, ó, né, quando x é 0, ele vai representar essa lei aqui, z igual, né, quando o x é 0, z igual a 1 sobre y ao quadrado. Então, eu tenho z e y. Então, ele forma aqui um gráfico, né, que tem essa cara. Isso aqui, existe aqui uma síntese. Esse gráfico nunca toca no eixo z, ele vai para mais infinito aqui, né, e aqui para o x. Ele nunca vai tocar no eixo x, ele vai até a eternidade, se aproximando de x, negativo e positivo. Então, o que acontece? Quando você olha todo esse conjunto de itens aqui, 1, 2, 3 e o 4, né, você pode ser capaz de ver a tua superfície no R3, onde existe aqui regiões, né, existem, vamos dizer assim, curvas de nível, que serão circunferências, mas eu vou buscar aqui, ó, a nossa curva, tá? Ela tem, né, a nossa superfície, ela tem uma representação que é mais ou menos dessa forma. Então, conforme eu vou, veja, conforme o meu z ele vai subindo, o raio da circunferência vai diminuindo, né? Conforme o meu z vai se aproximando de zero, isso aqui é eterno, isso aqui, então eu vou, conforme ele aproxima de zero, nesses cortes, né, de curva de níveis, vão gerando circunferências com os raios tendendo para infinito. E nas seções que a gente faz aqui nos planos, você vê que você gera curvas, né, que tem essa característica aqui, ó, essa e essa, né, hiperbólicas, de hipérboles. Então, a nossa região, né, que vai corresponder z igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é exatamente esse sólido aqui que nós representamos aqui para vocês, ok? Bom, gente, vamos ver a representação desse gráfico que nós fizemos no WinPlot. Então vamos lá, 3 dimensões, certo? Equação explícita, z igual, vamos colocar 1, né, dividido entre parênteses, x ao quadrado somado com y ao quadrado, fecha parênteses. Então, nós temos uma representação aqui, deixa eu colocar os eixos, vamos colocar os eixos, onde nós temos os eixos. Então, nós temos aqui, deixa eu mudar um pouquinho, nós vamos ter
Você observa aqui assim porque ele faz aqui um corte, mas o que você tem que estar observando, né? Por exemplo, aqui ó, no x, x, y, z, tá? Que existe aqui ó, um gráfico que ele está fazendo exatamente isso. À medida que o z sobe, isso aqui vai tendendo de se aproximar no eixo z, e na medida que o z vai diminuindo, tá? Isso aqui vai se afastando, né? Bom, aí é interessante você observar aqui, olha, está aqui o eixo z, então você observa que essa curva aqui, né, ela faz isso, e essa daqui ela está fazendo assim, ó. Tá? O desenho talvez aqui no D3 do implot não fique tão legal, tá? Mas você tem exatamente essa ideia aqui do gráfico. E a gente olhando aqui, por exemplo, quando você corta aqui por um plano z igual a 6, né? Então veja que no z igual a 6 você está cortando aqui ó, um plano, né? Deixa eu fazer aqui e você veja que aqui há uma circunferência. Então, na medida que eu vou cortando os planos, né, passando aqui, essas circunferências vão tendo o raio menor, né? Equação, vamos botar aqui explícita, z igual a 10, por exemplo. À medida que ele vai, essa circunferência aqui, ó, ela tem um raio menor do que essa. Então, à medida que os planos vão sendo colocados, vai gerando circunferências de raios tendendo para zero, nunca zero. E na medida que ela vai, que você vai colocando o raio mais próximo de zero, igual a 1, por exemplo, né, as circunferências elas vão tornando cada vez com raio cada vez maior. Aqui não dá, por exemplo, esse raio aqui é um raio quando o plano existe aqui um plano z igual a 1. Então, gente, essa aqui é a ideia, né, que você tem desse gráfico z igual a 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Grande abraço a todos e obrigado.